Bom, pessoal, dando continuidade às nossas apresentações aí das matérias que estão previstas para esse segundo semestre da nossa grade curricular. Hoje eu vou falar um pouco sobre neoplasias benignas e malignas da vagina. Foi uma aula que a gente já teve essa apresentação, porém, por algum problema não foi gravada. Então, estou gravando novamente e vou disponibilizá-los para vocês poderem assistir. Como foi combinado durante o semestre, eu dividi que estava prevista as neoplasias benignas e malignas da vagina e também as alterações benignas e malignas da vulva. Seria um conteúdo para ser ministrado em somente uma aula, porém, como iria ficar muito extenso, eu optei por fazer em apresentações em separado. Então, hoje a gente vai rever essas alterações, tanto da parte benigna quanto maligna da vagina. Aqui é o nosso plano de aula, né? Passamos pela definição, a apresentação das principais lesões da vagina, quais são as mais frequentes, como fazer o diagnóstico, o seu diagnóstico diferencial e também o tratamento. Essas foram as referências que eu utilizei para a formatação dessa aula. Então, por definição, a neoplasia intraepitelial vaginal aniva é um termo usado para nomear um espectro de mudanças intraepiteliais que se apresenta inicialmente como uma neoplasia bem diferenciada e que no futuro, se por acaso não for feito nenhum tipo de tratamento, pode evoluir para um carcinoma invasor. A incidência da NIV e a progressão, a gente não sabe ao certo como ela ocorre, qual a porcentagem dessa alteração de uma lesão intraepitelial, que é uma lesão precursora de uma doença neoplásica, o que é que o faz ela evoluir para uma lesão neoplásica. O primeiro relato da neoplasia intraepitelial foi descrito em 52 por Graham e Meigs. As mudanças elas são confinadas ao epitélio escamoso, que fica acima da membrana basal, e elas podem ser classificadas em graus. E esses graus eles vão de grau 1 ao grau 3, em função da porcentagem de acometimento da membrana basal até a superfície. Essa daqui é uma estimativa do INCA, normalmente nas aulas de doenças neoplásicas eu tenho buscado colocar a incidência do câncer, né? Infelizmente a gente não tem uma estimativa falando o número de casos ao certo que ocorre no Brasil, por ser uma neoplasia de, de incidência, né? Uma prevalência menor do que outros tipos de câncer. A gente, como eu falei, não temos dados nacionais, mas a incidência das neoplasias intraepiteliais vaginais é cerca de 0,2 a 0,3 a cada 100 mil mulheres. Esses dados são dos Estados Unidos. A histopatologia da neoplasia intraepitelial vaginal ela vai ser semelhante à da NIC e do NIV. Raramente é observado como lesão primária. Na maioria dos casos, ela vai se desenvolver como extensão da NIC. Então, aquela paciente que tinha uma alteração cervical no colo uterino, às vezes foi tratada, eventualmente até com a esterectomia, e a partir daí, uma lesão intraepitelial vaginal pode acontecer, sobretudo no terço superior da vagina. Aproximadamente 90% dos cânceres eles são de origem escamosa. Aparentemente, ela evolui de forma lenta a partir de alterações epiteliais pré-cancerosas. Então, a gente tem a classificação histológica das NIVAs, a gente pode classificar como grau, como eu falei anteriormente, e essa classificação é NIVA 1, 2 e 3 e está relacionado com o acometimento do epitélio. A NIVA 1 são alterações histológicas confinadas ao terço inferior do epitélio. A NIVA 2 seria alterações histológicas que acometem os 2 terços inferiores. E a NIVA 3 é a lesão intraepitelial em mais de 2 terços da espessura do epitélio. Tem uma classificação que a gente também utiliza, que é feita pela Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. Como eu falei, pode ser classificado em graus, né? Também pode ser usado o termo como displasia leve, moderada e displasia grave carcinoma in situ.
E existe a classificação, onde inclui a nível 1 como uma nível de baixo grau e a nível 2 e 3 como a nível de alto grau. Entre os fatores de risco para o desenvolvimento da neoplasia interepitelial vaginal, a gente observa que são aqueles fatores que estão relacionados com fatores de risco comportamentais. Então, aquelas mulheres que têm o início da atividade sexual mais precoce, múltiplos parceiros, ou um parceiro que possui várias outras parcerias sexuais, tabagismo, deficiência nutricional, fatores de risco relacionados à infecção por HPV, que está diretamente atribuído com a atividade sexual dessa paciente, né? E o que a gente tem observado também é que essas alterações elas têm sido mais comuns conforme a paciente vai envelhecendo. A idade crescente também parece ser um risco atribuível à neoplasia interepitelial vaginal. Aqui é uma figura para exemplificar aonde ocorre com maior frequência essas alterações causadas, sobretudo pelo HPV. O que a gente observa é que as pacientes que têm essas alterações da neoplasia interepitelial vaginal, a grande maioria está confinada no terço superior da vagina, com a frequência que pode variar entre 54% e 92%. Enquanto o outro terço mais acometido seria o terço inferior, cerca de 32%. Do ponto de vista clínico, essas pacientes eventualmente não vão apresentar nenhum sintoma, são pacientes assintomáticos. A maioria das NIVAs são HPV induzidas e podem ocorrer em conjunto com outras manifestações do HPV no trato genital inferior. Com certa frequência, a gente observa a presença de lesões verrucosas associadas à vulva e à vagina, causada devido à infecção pelo HPV. Então, é muito importante para a gente conseguir fazer um diagnóstico adequado, ter um exame físico e também ter uma coleta e uma visualização do colo do útero e também das estruturas adjacentes da parede vaginal, tanto da parte lateral quanto antero-posterior, buscando encontrar algumas alterações. Muito frequente a gente encontrar alteração no exame corpo citológico e, eventualmente, a gente se deparar com alteração nas paredes vaginais. Então, a colpocitologia é muito importante, que ajuda a fazer também alguns diagnósticos de neoplasia interepitelial vaginal. Acende um alerta para a gente consiga e preste mais atenção também do ponto de vista de mucosa vaginal. Então, após um resultado citológico anormal, é imperioso identificar as lesões na vagina. Se você colheu um preventivo e veio alteração relacionada à neoplasia interepitelial vaginal, a gente tem que buscar de forma ativa, né, e ser bem detalhista, porque às vezes essas lesões elas vão se apresentar de forma discreta. Então, tem que ser feito um exame ginecológico bem adequado para poder excluir também a possibilidade de uma doença neoplásica, né? Na maioria das vezes, essas lesões não são visualizadas à ectoscopia, então é necessária uma avaliação colposcópica para determinação da topografia da lesão. E a gente faz essa avaliação com a embrocação do ácido acético, normalmente utilizado é o ácido acético de 3 a 5%, e a vagina tem que ser examinada por um todo. Normalmente, quando a gente introduz o espéculo ele acaba cobrindo a parede posterior e anterior da vagina, e a gente consegue visualizar com bastante facilidade as paredes laterais. Mas na avaliação da mucosa vaginal, a gente tem que ter o cuidado de virar esse espéculo para poder avaliar tanto a parede anterior quanto posterior da vagina. E como eu falei, a grande maioria das lesões vaginais elas vão se encontrar no terço superior. Aqui foi uma parte da aula que eu
que eu coloquei para a gente poder relembrar a questão da avaliação colposcópica e em algumas práticas que a gente tem realizado no CIS, teve alguns colegas que tinham comentado que não tinham visto ainda a realização do teste de Schiller, a aplicação do Lugol, do ácido acético. Eu coloquei algumas alterações colposcópicas, algumas relacionadas até com alterações cervicais, não são todas com alterações vaginais, mas para exemplificar a importância da realização da colposcopia, tanto do ponto de vista de alterações cervicais, também como alterações na vagina. Então, esse daqui é o material que a gente costuma utilizar, né, durante a colposcopia. A colposcopia é um exame que, para ser realizado, tem que ser com bastante detalhe. É muito difícil a gente ter uma consulta ginecológica habitual e fazer uma colposcopia adequada, devido ao tempo que se exige, né, para você fazer uma colposcopia de forma satisfatória. Às vezes você, se fizer um exame um pouco mais às pressas, vão passar desapercebidas algumas alterações. Então esses são os materiais que a gente utiliza. Aqui eu chamei a atenção para as soluções que a gente utiliza com frequência, né, que é o ácido acético. Ele é utilizado normalmente de 3 a 5%. E a solução de iodo, que é o teste de Schiller. Esses são os achados que podemos encontrar na colposcopia. Essa terminologia utilizada são para os achados encontrados na vagina e é feito pela Confederação Internacional de Achados Colposcópicos Cervicais. Então, a colposcopia ela pode ser classificada em uma colposcopia adequada ou inadequada, dependendo dos motivos que a gente possa classificá-la, como sangramento vaginal que impeça a visualização adequada tanto do ponto de vista cervical quanto do ponto de vista vaginal, ou às vezes o paciente com um processo inflamatório importante, presença de cicatrizes. Então, existem algumas alterações que podem ocorrer na nossa avaliação, com que faça a gente classificar essa colposcopia como adequada ou não. Achados colposcópicos normais vão estar incluídos, né, o epitélio escamoso original, e ele pode ser maduro ou atrófico. E existe uma gama de achados que podem estar relacionados com e são considerados como achados colposcópicos anormais. Esses achados eles são graduados também em graus, né? Eles são classificados também em graus, onde existem achados que são achados com significado clínico um pouco mais importantes e outro um pouco menos. Então tem o grau menor e o grau maior, tem aqueles com suspeitas de invasão e alguns achados não específicos. Eu trouxe aqui algumas imagens para a gente poder exemplificar e ficar mais fácil o entendimento em relação aos achados da colposcopia. Então aqui é uma figura mostrando o colo uterino. Como eu falei, esses achados colposcópicos que eu trouxe não são exclusivos da vagina. Eu trouxe para a gente poder relembrar o que pode ser encontrado na colposcopia e poder transportar isso também para os achados que eventualmente podem aparecer no exame colposcópico da vagina. Então aqui é um colo uterino, né? E mostrando a zona de transformação. Essa zona de transformação ela pode ser do tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, dependendo da sua localização relacionada ao o orifício cervical. Então a zona de transformação tipo 1, essa aqui é bem evidente. O que a gente vê aqui na parte externa, né, da junção escamo-colunar, a parte interna aqui seria o que a gente chama da JEC. E ela pode estar mais próxima a esse colo, né, ao orifício do colo, ou um pouquinho mais exteriorizada. E como é que são os testes que a gente utiliza para poder identificar com maior clareza essas alterações, seja elas cervicais ou na vagina? A gente lança a mão da utilização do ácido acético,
ou do Lugol. Normalmente a gente associa os dois métodos que vai nos propiciar a avaliação dessas lesões com uma maior acurácia. Então, a aplicação do ácido acético ele tem por finalidade de remover e coagular as proteínas intracelulares epiteliais, reduzindo a transparência dos epitélios metaplásicos, displásicos e anormais. Esse branqueamento ele tem uma característica de ser evanescente e para que possa ser mantido é necessária a reaplicação da solução durante o procedimento. Então a gente embebe uma gaze ou às vezes um algodão e com a pinça de Cherron vai lá no colo ou na vagina e passa em toda essa região e observa se vai ter alguma alteração evidente à colposcopia. Eventualmente vão surgir algumas lesões, só que o ácido acético às vezes ele regride, né? E a gente acaba perdendo essa visualização. Então tem que estar sempre reaplicando. E associado a isso a gente pode lançar a mão da aplicação do Lugol. O Lugol ele vai nos propiciar algumas imagens que são iodos positivas ou iodo negativas, né? Ou corar parcialmente. E a partir quando cora ou não, essas alterações vão chamar mais atenção e nos orientar se há necessidade da realização de uma biópsia ou não. Então aqui eu vou trazer agora algumas imagens para a gente poder ver como, do ponto de vista clínico e como elas se apresentam na imagem, né, na avaliação da colposcopia. Então essa figura aqui, a número A, foi aplicado o ácido acético e a gente observa a formação de um epitélio aceto branco aqui. As lesões de baixo grau ou nível 1 geralmente se apresentam com esse epitélio aceto branco com bordos irregulares e uma fina superfície especulada. E aqui na figura B a gente observa que ele corou parcialmente ao Lugol. Aqui a gente vê que o Lugol corou bem e nas lesões acetobrancas ele tem uma tonalidade mais amarelada. Aqui são outras alterações, outras imagens que a gente observa a colposcopia, o epitélio acetobranco com a aplicação do ácido acético e depois essa mesma imagem após a aplicação do Lugol. Alguns locais coram um pouco mais fracamente do que em outros locais. Eu trouxe um caso clínico aqui para poder exemplificar. Uma paciente de 34 anos, no Ligesta, está em amenorreia porque estava em uso do método contraceptivo, do Implanon. Foi encaminhada devido à alteração na colpocitologia oncótica com achado de ascos. Tinha um teste para HPV positivo, o HPV número 31 e 33, não tinha comorbidades, era vacinada e não era tabagista, sem história prévia de alterações citológicas ou cauterizações ou outro tratamento do trato genital inferior. Aí foi feito a colposcopia e aplicado o ácido acético e o Lugol e foi observada a presença de múltiplas lesões acetobrancas em terço superior da vagina na parede lateral direita, de bordas bem definidas, relevo discreto e não foi observada nenhuma vascularização ao exame ou iodo negativas, né? Foi realizada a biópsia e o achado a essas alterações veio compatível com o nível 1. Então essa paciente foi orientada a manter um segmento clínico e não foi feito nenhum outro tratamento adicional. Após um ano, essa paciente foi reavaliada, que a gente observa o colo do útero, né? A junção escamocolunar, e aquela alteração acetobranca de forma um pouco mais discreta. Aqui outra paciente que também foi submetida à colposcopia por conta de uma alteração na vagina, uma lesão um pouco avermelhada. Foi feito o ácido acético, né, e depois o Lugol
e a gente observa que não cora ao Lugol, né? Nesse caso, a biópsia veio nível 3, uma lesão de alto grau. Aqui é uma paciente que foi submetida a uma esterectomia prévia, e aí a gente tem que ter muito cuidado. Eu sempre reforço na nossa prática lá no CIS, que eventualmente as pacientes chegam e falam, eu operei, fiz uma esterectomia, eu preciso fazer preventivo. É muito importante, principalmente nessas pacientes que fizeram esterectomia por conta de alterações cervicais, a gente avaliar e continuar a sua coleta. Então, essa paciente tinha essa alteração, foi feito a aplicação do ácido acético e depois do Lugol, e a gente observa que não cora, né, nessa cicatriz cirúrgica. Foi novamente biopsiado e um diagnóstico de nível 3. E como é que a gente opta pelo tratamento dessas pacientes? Normalmente, ele vai ser baseado no número de lesões e a localização. A gravidade, se essa paciente já foi submetida a outros tratamentos, às vezes devido a outras doenças, né, como no caso de câncer de colo de útero, você já fez radioterapia, se é uma recidiva e se essa paciente ainda tem ou pretende ou vai ter atividade sexual. Então a gente tem que classificar essas lesões conforme o grau, né? Como eu mostrei para vocês anteriormente. Aquelas lesões de alto grau a gente tem que ter, às vezes, ser um pouco mais invasivos no tratamento, e as de baixo grau, eventualmente, a gente pode acompanhar com maior segurança. A gente tem que estar sempre atento a essas alterações de baixo grau, porque esse paciente não pode deixar de ser acompanhadas pelo risco de uma evolução para uma doença neoplásica invasora. Aqui são outros achados, a colposcopia aqui do colo do útero. Eu trouxe essas imagens para mostrar as lesões desses achados que eu mostrei anteriormente nos slides, né? Falando sobre epitélio acetobranco, presença de vascularização anormal, para a gente poder ver na prática como eles se apresentam ao exame clínico. Então, esses achados são achados colposcópicos anormais. A primeira figura aqui é a representação de alterações do epitélio acetobranco plano. Então, essa figura aqui mostrando uma lesão acetobranca. Aqui é uma lingueta só no lábio, é bem discreta, mas dá para ver. Esse daqui é um epitélio acetobranco no epitélio colunar. E aqui também uma lesão do epitélio acetobranco no epitélio colunar. Aqui a gente observa um epitélio acetobranco denso, é diferente daquele que a gente viu anteriormente. Esses foram biopsiados, era um NIC3. Aqui outro NIC3, um epitélio denso também. Aqui um epitélio acetobranco extenso, que também foi biopsiado em um NIC2. E aqui também um epitélio acetobranco denso periorificial, foi biopsiado em NIC3. Então, quando a gente se depara com esse tipo de alterações, a gente tem que estar sempre atento para poder fazer um diagnóstico de uma alteração que ainda não evoluiu para uma neoplasia invasora. Aqui são alterações vasculares, a representação do mosaico fino. Talvez nessa figura vocês não vão conseguir visualizar tão claro, mas nessa figura aqui está bem fácil de ver um epitélio acetobranco denso associado a uma vascularização pontilhada aqui e um mosaico fino. Esse daqui é um epitélio acetobranco e um mosaico com área de hiperemia friável. Foi biopsiado no NIC3. E aqui um epitélio acetobranco plano e um mosaico fino. Também foi biopsiado e era um NIC2. Essas alterações podem também apresentar na vagina. São alterações que eu estou mostrando aqui de achados colposcópicos cervicais, mas é para exemplificar como pode aparecer também na região vaginal. Aqui já mostrando um mosaico grosseiro com congestão.
um NIC3, um epitélio acetobranco denso com mosaico e pontilhado grosseiro. Olha a vascularização. Fica mais fácil a colposcopia quando a gente está avaliando. Ele tem uma alteração na sua luminosidade que ele permite a gente mudar. Tem alguns colposcópicos que vão ser uma luz verde, outras azuis, e aí facilita a visualização dessa vascularização anormal. Aqui o epitélio acetobranco denso e o mosaico grosseiro, né? Dá para ver bem a vascularização atípica nesse colo uterino. Aqui o pontilhado fino. Aqui mostrando a hiperemia periorificial, que era o NIC3, já um pontilhado mais grosseiro. As lesões de alto grau, tanto nível 2 quanto 3, elas podem ser tratadas com sucesso utilizando métodos excisionais. Pode ser desde microfragmentação, o CAF, que é a cirurgia de alta frequência, ou mesmo a excisão por bisturi, ou destrutivo, utilizando cauterização, laser, quimioterápicos e radioterapia. Ou mais recentemente com o uso de imunomoduladores tópicos. E a gente tem como representante aqui o Imicmold. O sucesso do tratamento, de forma geral, varia em torno de 70% a 80%. As NIV3 localizadas no ápice vaginal em mulheres que foram esterectomizadas por alterações relacionadas à NIC devem ser tratadas com exérese cirúrgica, tentando alcançar uma margem de pelo menos 1 centímetro, devido ao maior risco de invasão. O risco de carcinoma invasor oculto, nesses casos, ele chega a 28%. A mesma conduta deve ser indicada para aquelas mulheres acima de 60 anos, devido a ter um risco aumentado para uma doença invasora. Aqui uma tabela mostrando a eficácia dos diferentes tratamentos, né, para as neoplasias intraepiteliais vaginais e o risco de progressão para invasão. Aí a gente observa que o sucesso do tratamento eles são bem semelhantes, né, quando comparados. Então vale chamar a atenção aqui quando a gente fala de tratamento e essas pacientes vão ser submetidas a algum tratamento cirúrgico, às vezes por uma alteração cervical, elas devem ser submetidas a uma avaliação cervical e vaginal criteriosa. Às vezes não é raro uma paciente que vai ser submetida a uma esterectomia não fazer uma avaliação colpocitológica adequada, às vezes não colhe nenhum preventivo. Vai operar porque tem um mioma. E aí, na avaliação pré-operatória, às vezes o médico não pede uma colpocitologia, não colhe, e aí é surpreendido no intraoperatório, ou às vezes com o diagnóstico histopatológico em mãos, com alteração cervical, no qual a conduta poderia ter sido diferente se tivesse essa informação anteriormente. Então, toda paciente que for submetida a uma esterectomia, ela tem que ter uma avaliação colpocitológica bem criteriosa, para poder excluir alterações cervicais e também alterações vaginais. Aquelas mulheres que foram esterectomizadas por conta de alteração de NIC ou um câncer cervical, elas devem manter a realização da colpocitologia oncótica periodicamente por cerca de 10 anos, como eu falei anteriormente. A gente não pode negligenciar esses pacientes que foram submetidos à esterectomia. Sempre quando chega ao consultório e a gente pergunta do histórico cirúrgico dessas pacientes e elas foram submetidas a uma esterectomia, a gente tem que saber o motivo. Por que foi feita essa esterectomia? Se tinha alguma alteração no colo do útero, era um mioma, era um pólipo, sangrava demais? Qual foi a justificativa para ter sido optado por esse procedimento? O que a gente tem observado que os estudos da vacina anti-HPV têm demonstrado uma redução na incidência das NIVAs, isso associado ao HPV tipo 16 e 18. Como eu falei logo no início, a gente sabe que as alterações causadas pela neoplasia intraepitelial vaginal está diretamente relacionada com a infecção do HPV. Então, com a ampliação e a vacinação de forma mais acessível para as mulheres, né, a tendência é que a gente observe uma diminuição das lesões, tanto do ponto de vista cervical quanto vaginal. Nas mulheres HPV 16 e 18 negativas e que receberam as 3 doses da vacina quadrivalente, que é o HPV que protege, né,
contra o HPV 6, 11, 16 e 18, a eficácia na prevenção de nível 2 e 3 associada a este vírus foi quase de 100%. Então, a vacinação, ela melhora muito essas alterações, né? E a gente deve reforçar a importância de realizá-las. Agora vamos entrar na parte no qual a gente fala um pouco sobre as neoplasias invasoras, né, o câncer de vagina. E eu tenho trazido, né, essa imagem que é do INCA, mostrando os principais cânceres, né, que acometem as mulheres. E assim como eu falei na nossa apresentação anterior de neoplasia vulvar, aqui também no câncer de vagina a gente não tem dados mostrando a incidência dessa doença na população brasileira. O que a gente tem com maior frequência aqui, né, que as mulheres são mais acometidas, mama, colo do útero, ovário, corpo uterino. Tem outra imagem aqui mostrando os tipos de câncer mais prevalentes nas mulheres como um todo. Mas, infelizmente, a gente não tem os dados sobre câncer de vagina. Então, o câncer primário de vagina ela é uma afecção rara, corresponde a menos de 2% de todas as neoplasias malignas do trato genital feminino e aproximadamente a 0,5% de todos os tumores malignos que acometem a mulher. O seu ápice de incidência vai ocorrer por volta da sexta e a sétima década de vida. Ele é bem pouco frequente nas mulheres mais jovens. E entre os fatores de risco vai ter a exposição intraútero ao dietil estilbestrol, infecção pelo HPV, como eu falei anteriormente, das neoplasias intraepiteliais vaginais, né, que são os precursores do câncer de vagina, e o grande responsável por essas alterações são a infecção pelo HPV, principalmente o sorotipo 16, 18, 31 e 33. Outras doenças sexualmente transmissíveis, irritação crônica, por uso de algum método como pessário, anel, associação a outras neoplasias malignas, como no caso do câncer cervical. Então, as mulheres que têm história de neoplasia cervical, a gente tem que estar bem atento por conta do risco de ter também um câncer de vagina. Lembrando que sempre o acometimento mais comum vai estar ali relacionado ao terço superior da vagina. Eu trouxe uma matéria aqui mostrando, né, os efeitos adversos à saúde em mulheres que foram expostas ao dietilestibestrol ainda na vida intraútero. Aí eu marquei dentre várias alterações que podem ocorrer, a gente observa que as mulheres que tiveram exposição ao dietilestibestrol tiveram uma neoplasia intraepitelial cervical de grau 2 ou mais alto, cerca de 7% quando comparado ao grupo que não teve, por volta de 3,4%. Então ele aumenta o risco para diversas outras alterações, como aumento da taxa de aborto espontâneo, de parto prematuro, e dentre essas alterações a gente aumenta o risco de neoplasia intraepitelial cervical, neoplasia intraepitelial vaginal e o câncer de vagina. O grande tipo histológico que a gente encontra aqui vai ser o carcinoma epidermoide. Ele é o mais comum, correspondendo a cerca de 90% dos casos. E, como eu falei, as pacientes normalmente que são acometidas por alterações relacionadas a câncer de vagina vão estar por volta da sexta ou sétima década de vida. O sítio mais frequente da lesão são os 2 terços superiores da vagina e na parede posterior. A gente tem outros tipos de histológicos que podem acontecer, como adenocarcinoma, ou outros tumores malignos, como o radomiosarcoma, tumor de seio endodérmico, cada um com algumas especificações. Eu trouxe uma imagem aqui mostrando um sarcoma botrioide, né, com projeção pelo introito vaginal, no caso de uma criança. Essa figura foi retirada do livro Williams. Ele se trata de uma rara neoplasia polipóide invasiva e normalmente é encontrado na parede anterior da vagina. O tumor de seio endodérmico, ele acomete crianças com menos de 2 anos de idade, está comumente localizado na parede posterior e tem uma característica de ser uma doença mais agressiva que desenvolve metástase precocemente.
Existem outros tipos também, como o melanoma, o linfoma, o leiomiossarcoma. O melanoma ele pode ocorrer como tumor primário da vagina, acometendo a paciente já com idade avançada. Então é sempre importante, quando a gente avaliar a vagina, procurar alterações na sua parede, né, vaginal, reforçando sempre na parede anterior, posterior e nas laterais. E o prognóstico nesses casos é muito ruim. O linfoma, na sua quase totalidade dos casos, quando acontece, eles são do tipo não Hodgkin. O leiomiossarcoma é o sarcoma mais comum da vagina e pode atingir grandes proporções, eventualmente pode até ulcerar. E existem outros tumores primários também, como tumor mileriano, sarcoma estromal, angiosarcoma, mesotelioma de túnica vaginal. Essas apresentações são bem raras da gente encontrar. O câncer de vagina, de forma geral, é bem pouco frequente, né? E esses subtipos é bem menos comum. O que é comum é a gente encontrar é um carcinoma de origem escamosa, né? Dentre os achados clínicos e o que essa paciente pode apresentar, eventualmente, numa queixa, numa consulta ginecológica, vai envolver sangramento genital, corrimento, ter desconforto da relação, eventualmente apresentar sinusorragia ou, em casos mais avançados, a presença de um tumor vegetante. A progressão do câncer de vagina, conforme ele vai evoluindo, pode propiciar outros sintomas para essas pacientes. Então, quando há acometimento dos ligamentos de paracorpos, de paramétrios, pode acometer bexiga, uretra, dar alteração relacionada à disúria, retenção urinária, hematúria, polaciúria, às vezes alteração das fezes, a paciente pode apresentar sangue ou mesmo tenesmo. O diagnóstico vai ser baseado naquele tripé diagnóstico, né, uma anamnese completa, exame físico ginecológico cuidadoso, devendo fazer avaliação especular e visibilização das paredes vaginais. Em pacientes com risco de neoplasia genital baixo, o exame citológico anormal exige a realização de colposcopia, com atenção especial à vagina, e lesões claramente visíveis ao colposcópio, após a aplicação do ácido acético e do Lugol, devem ser biopsiadas para confirmar ou excluir uma alteração neoplásica. Segundo a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, o câncer primário da vagina ele vai ser definido como aquele cuja lesão está confinada à vagina, sem comprometimento do colo do útero ou da vulva. Algumas referências vão considerar um câncer de vagina quando ele ocorre 5 anos após uma alteração cervical. Então, por exemplo, a paciente teve um câncer de colo uterino e foi tratada e depois de 5 anos apresentou uma lesão vaginal. Nesses casos, considera essa lesão como um tumor primário. Alguns livros levam em consideração isso. Outros, quando a paciente tem histórico de lesão cervical, mesmo após 5 anos ou mais, se apresentar uma alteração vaginal, eles vão atribuir essa alteração como provável recidiva do tumor primário que ela teve. O estadiamento do câncer de vagina ele vai ser clínico e vai se basear em achados no exame físico geral, exame pélvico, na cistoscopia, proctoscopia, radiografia de tórax e ossos, e eventualmente esses pacientes podem realizar exames adjuvantes como TC e ressonância. Então, o estadio dela vai ser baseado na infiltração desse tumor. Os estágios mais iniciais, o tumor vai estar acometendo a parede vaginal e conforme a evolução da doença, ele vai progredir na sua extensão para a parede pélvica, para órgãos adjacentes. Então aqui a figura mostrando, né, como seria essa progressão tumoral, normalmente no estágio 1 acometendo mais a parede vaginal e já no estágio 4 aqui dando metástase para órgãos à distância. Então o seu tratamento vai estar baseado conforme onde essa paciente foi estadiada, qual o grau de acometimento dessa paciente. Aquelas pacientes que estão em estágio 1
normalmente responde bem ao tratamento com esterectomia radical, copectomia parcial ou total, mais linfadenectomia pélvica. As pacientes que estão no estádio 2, que têm acometimento no terço inferior, têm que ser submetidas à copectomia parcial, associada à vulvovagectomia radical e à linfadenectomia inguinal bilateral. Nota-se que são cirurgias extensas com grande morbidade, né, para essas pacientes. No caso do estádio 3, o tratamento preferencial é a radioterapia interna e externa, a exanteração limitada-se aos casos que foram excluídos metástase à distância e a extensão do tumor à parede pélvica e a gânglios linfáticos. E já pacientes que têm acometimento à distância, que já tem metástase em órgãos fora da pelve, ali, né, já cometendo fígado, por exemplo, a quimioterapia pode ser usada em combinação com radioterapia previamente à cirurgia em casos avançados. A exanteração pélvica é uma cirurgia muito extensa, traz muita morbidade para a paciente. A gente tem que avaliar com bastante critério aquelas pacientes que são elegíveis para esse tipo de tratamento, que às vezes pode propiciar, ao invés de ajudar a paciente, vai trazer mais danos e sofrimento, né, por conta da extensão da cirurgia. Eu trouxe uma imagem, eu acho, eu vou ver talvez no próximo slide, mostrando uma foto de uma exanteração pélvica para vocês terem noção da extensão da cirurgia, como ela é feita. Então, a sobrevida em 5 anos em relação ao estadiamento, ela é muito ruim naqueles estádios mais avançados. A paciente já no estádio 2, a sobrevida em 5 anos gira em torno de 30 a 65%, e em estádio 4, a sobrevida em 5 anos pode chegar a 40%. Então, para terminar, o insucesso no tratamento normalmente ocorre 2 anos após o término da terapia primária, então é muito importante estar acompanhando essas pacientes bem de perto, né? Porque se houver uma recidiva, você consegue fazer o diagnóstico de forma mais precoce e às vezes submeter essa paciente a um tratamento mais rápido. Então essa paciente tem que ser monitorada a cada 3 meses nos primeiros 2 anos e depois disso a cada 6 meses até que se complete 5 anos de monitoramento. Se passou esse período a paciente não apresentou nenhum quadro de recidiva, a gente pode fazer acompanhamento anual. A doença recorrente deve ser confirmada por biópsia antes de um planejamento de tratamento complementar. As opções terapêuticas nas mulheres com recidiva pélvica central que têm recebido radiação pélvica são bem limitadas e a exanteração pélvica pode ser considerada em pacientes que estiver preparada, né, psicologicamente e tem uma clínica favorável para ser submetida a cirurgia radical com essa morbidade tão grande. Então, as considerações finais sobre o câncer de vagina. Eu achei que tinha uma imagem aqui mostrando a cirurgia de uma exanteração pélvica, mas eu acho que eu não coloquei. E aí eu estou à disposição para a gente discutir, tiver alguma dúvida que a gente possa esclarecer. E depois vou colocar essa apresentação na nossa plataforma. Aqui é a imagem da exanteração pélvica. Então a cirurgia é extremamente extensa, faz vulvectomia radical, às vezes faz cistectomia, esterectomia total. Então a paciente, para ser submetida a um procedimento cirúrgico dessa monta, tem que ser bem elegível, porque é uma cirurgia com uma alta morbidade e às vezes a gente não vai impactar tanto na sobrevida, né? E vai piorar o resto de qualidade de vida que essa paciente teria.